Meio-dia, 31 minutos, e o programa de hoje entra em um novo capítulo da transição energética aqui no Brasil. O país deve realizar em abril o seu primeiro leilão de sistemas de armazenamento de energia por baterias, um marco que pode transformar a forma como o país integra fontes renováveis ao sistema elétrico e combate o desperdício de geração solar e eólica. O certame é inédito e busca contratar aproximadamente 2 gigawatts de capacidade de armazenamento e tenta atrair aí grandes players globais, de grupos chineses, empresas como Tesla também, e também nomes nacionais. Gustavo Andrade trouxe para a gente também um estudo bem amplo que traz um olhar sobre este assunto e conclui, de certa forma, que as baterias acabam transformando essa transição energética de ideal ambiental em uma decisão econômica racional, buscando aí destravar uma nova onda de crescimento das renováveis e aumentando a eficiência do que já foi instalado. Gustavo, por que é tão importante colocarmos este debate na pauta de hoje, mesmo com esse leilão previsto para abril, e quais pontos mais te chamam a atenção nesses movimentos, não só nacionais, mas também globais, envolvendo esse inédito leilão aqui no país? A gente tem que ir para a fase 2 da discussão de transição energética, porque a fase 1 se esgotou muito com todos os subsídios que a gente fez e gerou 2 problemas razoáveis para a gente. O primeiro, né, que reflete na conta de todo mundo, né, que esses subsídios são pagos por alguém e isso gera um processo, né, de consumo de poupança, etc., via conta de luz e qualquer coisa. Mas o mais relevante de todos, que a gente já discutiu, que é como que a gente sobrecarregou o sistema, né, que força essa coisa de paradas, né, específicas, que é o tal do curtailment, né, ou seja, a gente desperdiça a energia que a gente gera. Tem essa brincadeira assim, a gente gera muita energia meio-dia, mas só que não tem energia à noite. Né, que é o horário de pico, essa coisa toda. E a gente precisa passar para a fase 2 primeiro, né, para tirar a importância do subsídio econômico, liberar recursos para outras coisas. Então, o processo de eficiência econômica não está só na parte de não desperdiçar energia, é também de liberar recursos, né, para que esses recursos sejam divertidos para outras partes, inclusive do próprio processo de infraestrutura, energético e etc. Essa coisa do BES, né, é uma coisa bastante simples, né, é bateria no grid. Né, é só isso, é bateria no grid. Você vai tornar, né, a perda de energia, né, menos relevante e você vai tornar o processo temporal mais eficiente. Aqui que está a grande questão. Qual que é a grande vantagem disso? Você já tem dado empírico para mostrar que isso é bom. Né? Assim, tudo que a gente precisa falar, assim, isso funciona de verdade? Né? E isso tem funcionado de maneira muito relevante em quem já adotou, né? Principalmente ali na Califórnia. Na Califórnia talvez seja a grande, né, o efeito meio que comparativo, até por conta de um clima temperado um pouco mais parecido, né, dos Estados Unidos, um lugar mais parecido com o Brasil. Né? Então, assim, você tem realmente a parte de eólica e de solar, que é muito importante também na Califórnia, assim como é aqui. E aí você parte para a parte, né, do processo econômico, né, que é a atração de capital. Você tem uma outra coisa, né? Essa é uma tentativa de também abrir leilões específicos da área de infraestrutura fora de rodovias, aeroportos, estradas e etc. E coloca a gente razoavelmente num baluarte, né, que torna-se mais eficiente no processo, não é isso? Agora, se você for mais eficiente, não é que eu vou investir nisso aqui para você, não. Não. É porque eu tenho uns 70 mil data centers que eu preciso fazer para colocar inteligência artificial e agora, se o seu grid é mais eficiente e ele é mais seguro, né, eu vou pensar em colocar em você e não colocar em outra coisa. E isso daqui é muito relevante, né, para a gente como atração de capital, para a gente sair, né, parte da seara meio que de renda média que a gente tem ao longo do tempo, que a gente não consegue, né, ir para outras áreas, né, de conhecimento, outras áreas de segurança. Quem que deve participar disso ou se beneficiar? De novo, assim, até eu acho que vale fazer parte desse comentário, assim, os leilões de infraestrutura e etc. têm sido razoavelmente bem pensados e bem desenhados, né, e merecem ter sucesso mesmo. Assim. E, né, que é o Renan Filho, né, que comanda a pasta.
quem que deveria pensar em participar disso daqui? A grande ganhadora no lado brasileiro, né, é a WEG. Né, assim, que é uma empresa, assim como o Paulo fala de Embraer, né, assim, o processo de avanço tecnológico da WEG, né, é uma coisa absolutamente abismal e ela está muito preparada para capturar todo esse processo, que é meio que assim, fundo infinito de dinheiro se isso der certo. Mas só que você também vai atrair chinesas, você vai atrair capital, né, fora, né, do eixo, né, América Latina, Ásia, que é também relevante. E assim, a gente tem que fazer a conexão mais importante de todas, que é onde que isso também vai extrapolar para outros processos que são, inclusive, terras raras, que inteligência artificial e por aí vai. Né? Essa pode ser uma porta de entrada muito interessante do processo de transição energética, porque se esgotou, essa coisa de eólica solar, né, se esgotou completamente. Primeiro que sobra energia, né, em determinada parte do tempo e falta em outros. O preço da energia caiu absurdamente, né, por conta de subsídios e as distorções que foram feitas por conta, né, de ter extrapolado essa fase 1, a gente já tinha que estar discutindo essa fase 2 há muito tempo, né? Mas só que precisou ter curtailment, perder dinheiro, aumentar ainda mais subsídio, aumentar ainda mais conta de luz para a gente poder discutir isso. Né? Mas é um processo muito, muito relevante e tem muita coisa para a gente ser discutida, seja do lado de investimento ou principalmente, né, como que a gente pode usar isso para catapultar, né, a importância energética do Brasil, porque sim, né, temos segurança energética, isso é muito importante. No estudo da CNEE me chama a atenção, primeiro, o volume de desperdício que tivemos com a nossa curtailment. Né? Curtailment é um termo bonito para falar. É na hora que o operador fala, olha, trava, esse mais, não dá mais, eu não consigo mais captar essa energia que você está me fornecendo. Joga lá fora. 35 terawatts nós perdemos. Coisa na ordem de 6 bilhões de reais por cortes. Isso seria o suficiente, no estúdio da CNEE, para manter o Brasil em plena carga por 3 semanas. É um negócio significativo demais isso. Uma outra questão é que as baterias elas vão servir mais ou menos como o metrônomo do sistema, vai calibrar o sistema. O sistema começa a ter problemas com o armazenamento de energia, ela passa a atuar e armazena a energia, guardando essa energia. Mas nós vamos ter que discutir o próximo passo. Como regulamentar a solar e a eólica. Porque se nós não discutirmos o passo da regulamentação definitiva da solar e da eólica, e aí eu sei, muita gente vai dizer que está navegando contra a energia alternativa, fonte limpa. Ora, de que adianta eu produzir fonte limpa se eu não tenho utilidade, se ela gera desperdício? E depois de muito investimento... e são 6 bilhões de reais. Nós não estamos falando de uma brincadeira, não. Nós estamos falando de um país que está negociando 30 bilhões de reais num aumento do orçamento. 6 bi estão sendo desperdiçados em energia por não termos capacidade de acumulá-la. Nós vamos continuar trabalhando com a expansão das fotovoltaicas, eólicas, sem que haja um regramento para o aproveitamento dessa mesma energia, não vai adiantar nada. Nós vamos estar com esse problema sendo postergado e discutido lá na frente. Mas a verdade é, as baterias... Primeiro, o nosso Mad Max agora é energia. Quem estava achando que o Mad Max ia ser água ou combustível, esquece, o Mad Max é a energia. Ela é que vai ter que ser discutida daqui para frente.